Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia de ciências. E hoje a nossa aula vai ser sobre os tecidos, tá gente? Começa na página 72. Vamos lá. O nosso corpo ele é formado por vários tipos de células, tá bom? Que estão agrupados e realizam as atividades que mantêm o nosso corpo vivo. Quando um grupo de células semelhantes desempenha uma função específica, é denominado de tecido. Tá? Tecido é um grupo de células formando uma parte do nosso corpo. Tá? Vamos conhecer cada um dos tecidos do corpo humano a seguir. Tecido epitelial. Presta atenção, junto do nome, epitelial. É formado por células das mais variadas formas e tamanhos. As células têm vários tamanhos diferentes. Esse tecido cobre toda a superfície externa do nosso corpo, revestindo também as diversas cavidades internas do organismo. Observe a imagem do tecido epitelial que constitui a nossa pele. Veja a grande quantidade de células das mais variadas formas e tamanhos. Tá? Essa foto agora. Tá vendo como é que é? Tecido epitelial da mão. Olha como é que tá. O tecido epitelial pode apresentar diferentes espessuras de acordo com a porção do corpo que reveste. Essa camada é mais espessa nos locais em que há um maior atrito mecânico, como das plantas dos pés e das mãos, evidenciada na imagem acima. Tá vendo? Como é que tá as células das mãos, a parte que a gente mais se movimenta. Elas são assim. O tecido epitelial é dividido em dois tipos, de acordo com a sua função. O primeiro é o tecido epitelial de revestimento, que tem a função de revestir o nosso corpo, exatamente facilitando a percepção do ambiente por meio do sentido tato, né? E revestir nossos órgãos internos, tá? Reveste nossos órgãos. Que nós temos, os nossos órgãos que temos. E o segundo, o tecido epitelial glandular, que é responsável pela formação de secreções em várias partes do corpo, como as glândulas salivares, tá? Da saliva, presentes na cavidade bucal, que são estruturas especializadas na produção de saliva. Tá? Aí tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação. Esse tecido conjuntivo, conjunto, né? Ele serve para sustentar o nosso corpo. E é o grande responsável pelo estabelecimento e pela manutenção da forma do corpo, mantendo as células unidas e fornecendo suporte mecânico. É constituído por uma grande variedade de tipos celulares. Olha a foto. O tecido conjuntivo também participa ativamente nas funções de defesa do organismo. Quando temos uma inflamação na pele, uma célula presente no tecido conjuntivo participa do processo inflamatório, que é uma resposta do organismo a infecções ou substâncias químicas irritantes. Ele vai fazer irritar, porque você vai estar inflamado. Aí vem agora o tecido muscular. O tecido muscular é formado por células alongadas. Veja, muscular que faz a gente fazer esses movimentos da perna, do braço, da mão. É formado por células alongadas. Esse tecido compõe os músculos do corpo e apresenta uma grande capacidade de contração e relaxamento. Tá? Contrai e relaxa. Em nosso corpo existem diferentes tipos de tecidos musculares, que são classificados em 3 tipos. Vamos ver? Tecido muscular estriado esquelético. Tá? São constituídos por esse tecido boa parte dos músculos do nosso corpo, como dos braços e das pernas. São os músculos que controlamos suas ações. A gente controla na situação de andar, fazer isso, a gente que controla. Então, esses músculos esqueléticos
estriados esqueléticos, eles são a que faz as pernas e os braços. E são os músculos que a gente controla, tá? As ações, a gente pode fazer, é a gente que faz ele andar, né? Fazer essas coisas, a gente que quer. Agora, o tecido muscular estriado cardíaco, tecido que forma a camada muscular do coração, né, gente, do coração. Esse músculo possui contrações involuntárias, ou seja, não coordenamos. A gente não pode mandar, se o coração funciona, bate, né? Ele tem que bater. Então, involuntariamente, sem a sua vontade, ele vai ter que bater. Se ele não bater, você morre. Então, ele vai ter que fazer o trabalho de bombeamento sozinho. Tecido muscular estriado cardíaco, olha. Tá? Tecido muscular liso. É o tecido de ação involuntária, encontrado nos órgãos internos, esôfago, estômago e bexiga. Também é involuntário. A gente também não pode mandar neles para eles se movimentar. A gente só pode mandar nas ações do estriado esquelético, que é braço e perna para a gente fazer andar. Tá? Tecido nervoso agora. O tecido nervoso constitui o cérebro, a medula espinhal e todos os nervos que encontram-se distribuídos pelo corpo. As células nervosas são responsáveis por coordenar todas as ações do nosso corpo. Dentre as funções desse tecido está a de conduzir para o cérebro e a medula informações externas do ambiente ou do próprio organismo, para que sejam processadas e então o corpo emita uma resposta. É através do sistema nervoso que podemos nos relacionar com o meio à nossa volta, percebendo os sons do ambiente, como buzinas, músicas e sons de animais. Se você acidentalmente tocar em um objeto quente, como uma panela com água fervendo, rapidamente seu corpo irá se afastar. Você vai tirar na hora a sua mão. Isso acontece porque na nossa pele existem células que irão enviar ao cérebro a sensação de perigo. Imediatamente a gente tira a mão. E automaticamente ele retornará a resposta ao corpo, avisando que isso pode machucá-lo. Essa resposta ocorre de maneira muito rápida. Você sente quente e na hora você já pensa que não deve mexer ali, que deve tirar sua mão e já manda a resposta para a mão fazer isso, ou para o corpo, né? Tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ou sangue, realiza várias funções, como o transporte de nutrientes através dos vasos, a eliminação de resíduos nocivos ao corpo e ainda a captura de micro-organismos invasores que causam doenças, como as bactérias. Olha a foto das bactérias aí. Tecido apidoso. O tecido apidoso tem como principal função reservar gorduras em suas células, que estão localizadas principalmente abaixo da pele, e servir de isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura corporal mantenha-se constante. A nossa temperatura mantenha-se sempre do mesmo jeito e sempre ali. Além disso, o tecido apidoso funciona como uma importante reserva energética. A gordura acumulada nesse tecido é utilizada para a produção de energia usada nas nossas atividades diárias. Então, é esse tecido apidoso que guarda nossa energia, para a gente estar sempre forte para fazer nossas coisas, correr, brincar, fazer serviço, né? Olha aqui o tecido apidoso qual é. Agora, o tecido ósseo. O tecido ósseo é o principal componente dos ossos, que formam o esqueleto, responsável pela sustentação do corpo e pela sua locomoção. Além disso, o tecido ósseo é um reservatório de cálcio, magnésio e fósforo, elementos essenciais ao organismo. Tá? O tecido ósseo, aqui a foto. Em nosso corpo, temos vários tipos de órgãos, formados por um conjunto de tecidos que realizam funções específicas. Quando esses órgãos trabalham em conjunto, passam a formar um sistema, e o conjunto desse sistema é
o que denominamos de organismo. Tá, gente? Agora, organismo. Agora vocês vão responder o primeiro e vai até o 8º. E vamos também para o sistema digestório, tá? Esses 2 assuntinhos hoje. O sistema digestório é falando sobre, depois que a gente come, vai digerir, né? Vamos falar desse sistema aí, que a gente digere a comida. O sistema digestório é formado pelo conjunto de órgãos que se encarrega de digerir os alimentos, tá vendo? Para aproveitar seus nutrientes e também tem a função de eliminar as partes alimentares que não aproveitadas pelo organismo, que não foram aproveitadas pelo organismo, essas substâncias vão ser jogadas fora, depois da digestão, né? A digestão é o processo pelo qual o alimento é transformado em pequenas partículas chamadas de nutrientes, que ao serem levados à corrente sanguínea, são distribuídos para todas as células do nosso corpo. O sistema digestório é formado por 2 partes: tubo digestório e estruturas anexas. Tá? Tubo digestório, estrutura constituída por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, pelo ânus. Tá? Estruturas anexas são assim denominadas as glândulas anexas, que é as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas, responsável por secretar substâncias que auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Olha aqui, ó, o bonequinho, e você vê todas as partes agora. Vê onde é a faringe, a glândula salivares, a boca, tudo que eu falei ali, esôfago, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Tá? A digestão inicia-se na boca, não é? Onde o alimento é cortado, mastigado, triturado pelos dentes, tá certo? E umidificado pela saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. A mastigação é uma etapa muito importante na digestão, pois caso não seja bem feita, os órgãos seguintes ficarão sobrecarregados devido ao fato de receberem pedaços maiores de alimentos, tá? Então, a gente tem que mastigar bem para poder não dar esse trabalho para outros órgãos, que o trabalho de mastigar é dos dentes, tá certo? Então, se a gente engole pedaços grandes, vai dar trabalho para os órgãos digerir isso, tá certo? Eles vão ficar sobrecarregados, devido ao fato de receberem pedaços maiores de alimento, exigindo um maior trabalho para transformá-los em partículas menores. Após a mastigação e a salivação, forma-se o que chamamos de bolo alimentar. Logo aqui, tá? Quando vai entrar. Que é empurrado para a faringe pela língua. O bolo alimentar é deglutido, ou seja, engolido, passa pela faringe e, devido aos movimentos feitos pelas paredes do esôfago, segue seu caminho dentro do corpo até chegar no estômago. Assim que chega ao estômago, o bolo alimentar se mistura com suco gástrico, que é uma substância produzida pelas células da parede desse órgão, cuja função auxiliar no processo de digestão. Com a ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em uma massa pastosa, denominada quimo. Depois do estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde mistura-se a outros líquidos digestivos, o suco intestinal, produzido no intestino, o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e a bile, produzida pelo fígado, e armazenada na vesícula biliar. Com isso, o quimo é transformado em uma substância líquida chamada quilo. É nessa etapa que os nutrientes que irão fornecer energia para o nosso corpo são absorvidos pelas paredes do intestino e chegam à corrente sanguínea. O que sobra segue para o intestino grosso, onde a água e os sais minerais ainda presentes são absorvidos. O restante, que não serve, é eliminado do nosso corpo sob forma de fezes, através do ânus. Tá, gente? Olha aqui o intestino aqui, ó, grosso, tá? Essa foto aqui, ó,
Essa coisa preta que tem no meio, marrom aí, são as fezes passando, tá? Representação do intestino grosso, tá aí. Aí você vai responder o primeiro, da página 58 até a 79, tá certo? E mais tarde a gente corrige. Tchau, tchau.